Muito bom dia a todos. Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Excelência, Sr. Engenheiro João Paulo Gisbal, minhas senhoras e meus senhores. É com particular satisfação que o IDEF organiza esta conferência com o intuito de debater o recentemente publicado Decreto-Lei nº 166/2013. Passados quase 20 anos desde a aprovação do Decreto-Lei nº 370/93, de 29 de outubro, e na sequência da aprovação da nova Lei da Concorrência, a Lei 19/2012, de 8 de maio, o novo regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio encerra um ciclo de reformas legislativas que envolve um novo contexto regulatório para a economia portuguesa. Como é geralmente reconhecido, o regime jurídico que aqui discutimos representou uma opção do legislador que não estava, neste domínio, condicionado por disposições do direito da União Europeia ou sequer limitado por imposições da Troika. Esta opção pode e deve, por conseguinte, ser apreciada e discutida em termos da política legislativa interna. O referido Decreto-Lei suscita, por isso, dificuldades e desafios. Dificuldades porque, ao contrário do que sucede com aquilo que podemos designar como o direito da concorrência típico, que resulta quer do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, quer da referida Lei 19/2012, de 8 de maio, não existe, neste domínio, uma relação ou uma articulação direta com o direito da União Europeia, dificilmente podendo ser invocada à prática decisória de outros Estados ou de instituições da União Europeia. Deve, em todo o caso, recordar-se que aqui e ali, conceitos típicos do direito da União Europeia, como o conceito de serviço de interesse económico geral, ou outros aspectos, como os regimes jurídicos resultantes da aplicação de diretivas, da transposição de diretivas previstos neste Decreto-Lei, devem ser convocados. Referi igualmente os desafios. O Decreto-Lei consagra soluções que procuram ir ao encontro da realidade nacional e das dificuldades que o comércio interno enfrenta. Atende-se, por exemplo, na possibilidade de as estruturas representativas de todos ou de alguns dos setores de atividade económica poderem adotar instrumentos de autorregulação relativamente às respectivas transações comerciais, ou outros aspectos inovadores, como os que resultam da transferência de competências da Autoridade da Concorrência para a ASAI, que merecem igualmente e irão ser hoje tratados nesta conferência. Permite-me, a este propósito, e em nome do IDEF, agradecer a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que deve estar a chegar a todo momento, e do Sr. Inspetor-Geral da ASAI, agradecendo as intervenções antecipadamente que irão fazer. É natural que nem todos partilhem dos mesmos pontos de vista relativamente a este diploma. Esta previsível pluralidade de opiniões esteve na base desta iniciativa. Esperamos que, no final dos trabalhos, os operadores no mercado, os chamados stakeholders, possam relacionar-se com as disposições normativas e obter um melhor conhecimento do âmbito de aplicação do Decreto-Lei e das opções legislativas em causa, no momento em que ainda decorre a chamada vacatio legis, uma vez que o diploma só entra em vigor no dia 25 de fevereiro de 2014. O IDEF está certo de que a excelência dos oradores garanta à partida o sucesso desta realização. Agradeço, assim, em nome do IDEF, a presença de todos os convidados, nomeadamente os convidados estrangeiros. Quanto a estes, as nossas desculpas por, tendo-se deslocado a Portugal, não encontrarem o nosso sol tradicional, mas antes o clima habitual de Bruxelas. Permitam, por fim, um agradecimento particular à Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, cujo contributo para a preparação do diploma objeto de debate é oportuno enaltecer e que sei que, infelizmente, compromissos o obrigam a abandonar mais cedo esta conferência e que não nos poderá acompanhar. A presença de Sua Excelência é, por si mesma, um sinal do interesse da nossa iniciativa. A todos, então, muito obrigado e votos de bom trabalho. Passava, então, agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Muito obrigado. Acho que o clima de hoje à noite vai mais além do que o clima de Bruxelas. Está bastante torrencial e daí explica a sala ainda estarem pessoas a chegar. E, enfim, espero que isto não resulte em reporte de vários problemas nas explorações agrícolas do país. Eu queria começar por cumprimentar o professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues e agradecer, enfim, o facto de se realizar aqui este seminário. Cumprimentar o Presidente da Centromarca, o Engenheiro Paulo Gisbal, que é também um membro ativo da PARCA, da Plataforma das Relações de Funcionamento da Cadeia Alimentar, e aproveitar também para cumprimentar Pedro Pimentel, que tem trabalhado também ativamente na Centromarca e tem sido membros ativos no que tem se desenvolvido em termos de cadeia alimentar. Cumprimentar a representante da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, que, enfim, não terá
grandes diferenças hoje para o que sente de Bruxelas em termos de clima, e cumprimentar todos os presentes. Dizer que quando me sentei e quando tomámos posse e olhávamos para o setor alimentar e para o setor agrícola, havia 3 problemas que necessitavam de uma resposta de política pública. E que estes 3 problemas foram e têm sido os nossos objetivos em termos de resolução para o setor agrícola e o setor alimentar. Primeiro, o setor alimentar tem uma balança comercial negativa e tem a oportunidade de a transformar neutra ou positiva. E esse era o primeiro problema a responder e aos quais as políticas públicas para a agricultura e a política agrícola comum tinham que ser direcionadas. Segundo, um setor espartilhado e pouco organizado, no sentido não dos agricultores serem organizados ou não, mas no sentido de não trabalharem em conjunto e não veicularem a sua produção através de organizações de produtores, que é o que os faz mais fortes. E por isso, tudo o que fosse política pública teria que ter alguma majoração e conseguir dar um incentivo positivo aos agricultores para se juntarem e não resvalarem naquilo que é o terceiro problema, que é uma cadeia alimentar com dificuldades de transparência dos preços que são operados do produtor até à prateleira do supermercado, com problemas de desequilíbrio negocial, e quando temos uma dezena de um lado e 300 mil do outro lado, obviamente há uma diferença de concentração e isso leva a desequilíbrios negociais, com uma rigidez de preços de alguns produtos que têm sempre o mesmo preço ao nível da exploração agrícola, enquanto o preço flutua ao nível do consumidor, e isso teria que ser resolvido, e a acrescentar isto tudo e a agravar isto tudo uma tensão enorme na cadeia alimentar, uma tensão pública, polémicas, que não ajudavam nunca a resolver o problema. Eu acho que, quando se está nesta sala, se olha para mim, pergunta-se o que é que o Governo fez, ou o que é que um membro do Governo, ou o que é que o Estado fez em relação a isto, e o que é que vai fazer, ou o que é que ainda tem que fazer para melhorar. E o capítulo não está fechado. O capítulo de práticas restritivas ou abusivas de comércio ainda tem um capítulo a fazer. O que é que se fez? A meu ver, houve algo que foi chave, foi a criação da PARCA, da Plataforma de Funcionamento da Cadeia Alimentar. Não é completamente original, a Comissão Europeia já tinha feito um trabalho em termos de plataformas de discussão e de evolução para resolver problemas na cadeia alimentar. Tinha criado uma plataforma para a food chain, tinha feito algo que era um grupo de trabalho de alto nível de leite, e acho que nos compete a nós, Estados-membros, olhar para aquilo que os outros fazem, olhar para o que a Comissão Europeia faz e aquilo que é positivo, aplicar mesmo também no nosso país. Isso foi feito com uma grande descrença inicial, que nada disto se poderia resolver. Enfim, qualquer processo tem sempre uma descrença inicial e até bloqueios para a mudança. A meu ver, teve logo um mérito, que foi pôr desde a produção, a transformação, a distribuição, todos em conjunto a discutir, isso era fundamental. Conseguiu identificar à partida logo os temas que faltavam e quais eram os problemas que a cadeia alimentar tinha. O primeiro, falta de transparência, e esse foi o primeiro objetivo a tratar. O segundo, a legislação, era uma legislação que não era alterada há muito tempo e que era uma oportunidade para legislar. E o terceiro, a necessidade de um código de boas práticas comerciais. Eu começo pela transparência. Com a transparência conseguiu-se dar um passo importante, conseguiu-se produzir cá para fora relatórios baseados em índices de preços sobre o que é que está acontecendo nos preços. Conseguimos ter um relatório, no caso, e foi tudo tratado especificamente para a agricultura ou o setor alimentar, o caso do leite, o caso do arroz, o caso da carne suína, e sairá agora também um para o arroz. E com isso conseguimos identificar parte dos problemas que tínhamos e como os resolver. O segundo passo foi trabalhar na legislação, que é o mínimo para termos a certeza do que é que temos, para depois podermos evoluir para algo mais voluntário e mais de concertação entre as várias entidades. Reduziram-se prazos de pagamento e fez-se aquilo que se está a discutir aqui hoje, que é o chamado PIRC, que é o diploma que vem intervir nas práticas restritivas ou abusivas de comércio. E, a meu ver, este diploma, que demorou 1 ano e meio a se fazer, mas uma política pública estrutural não deve ser feita à pressa, deve ser feita com tempo, teve alguns méritos. O primeiro foi ter sido feita em concertação com o setor todo. Houve uma grande parte, mesmo de membros da PARCA, que se associaram a fazer comentários sobre qual deveria ser a evolução da legislação, e ataca 3 componentes fundamentais. A primeira, o que são vendas com prejuízo e que tinham impactos nos fornecedores e que não o devem ter. E tudo o que era práticas de dumping que já existiam antes, agora passam a ter multas muito superiores, passam de milhares de euros para milhões de euros, e quando falamos em multas que chegam até 2,5 milhões de euros, estamos a falar de legislação que se aplica na prática. Isso é importante, cada vez mais o país tenha legislação que se aplique na prática.
Segundo, proibição de práticas retroativas ou de alterações retroativas aos contratos. E esta segunda está cruzada com a primeira. Nós não podemos ter situações em que temos acordos sobre um certo preço entre um interveniente da cadeia e outro, mais tarde se faça uma promoção e que se venha repercutir essa promoção no fornecedor e que, além disso, se altere o contrato para trás. Isso é algo que tem que acabar. Enfim, o diploma conheceu várias versões. A meio tivemos uma versão que proibia esta retroatividade apenas para os pequenos produtores, que eram aqueles que tinham mais dificuldade. Acabou por se conseguir passar do copo meio cheio para o copo totalmente cheio. Temos a retroatividade proibida. Temos também identificada um catálogo de práticas que são normalmente abusivas e que passam a estar listadas e que se aplicam, no fundo, aos pequenos produtores ou àqueles que estão organizados em associações de produtores. A meu ver, isto é fundamental. Isto tudo, com uma colaboração maior da ASAI, fará com que a legislação será aplicada no terreno. Esse é o nosso grande objetivo e temos aqui um figurino que é diferente do passado. Hoje, quando se discute no Parlamento Europeu o que fazer em relação à cadeia alimentar e ao futuro, Portugal aparece como convidado, quase convidado protagonista, porque é um dos países que mais avançou nesta legislação. Claro que aqueles que estão contentes consideram um passo à frente, aqueles que estão descontentes consideram um retrocesso. A meu ver, tudo o que é organização é modernização e é bom. Tudo o que sejam relações comerciais mais estáveis, mais planeáveis, são melhores. Se acham e perguntam-me quando é que nós vamos parar, nós paramos aqui. Paramos aqui no sentido de legislar mais, mas não paramos aqui no sentido de aplicação da legislação. E por isso é que a segunda reunião da PARCA deste ano 2014 vai ser sobre a forma como a legislação está a aplicar. E eu vou perguntar a cada um, produtores, os que fazem transformação, a distribuição, se a legislação se está a aplicar. E se não se estiver a aplicar, faremos o necessário para aplicar. Também não acaba aqui em termos das responsabilidades de cada elemento da cadeia alimentar. E o próximo passo vai ser, e isto é a próxima reunião em março, vai ser um código de boas práticas acordado entre a produção, a transformação e a distribuição. A nível da União Europeia, eu devo dizer que a União Europeia, ou a Comissão Europeia, ficou parca, se quiserem, em termos de legislação, deveria ter avançado mais. Espero que se inspire no exemplo de Portugal para melhorar a sua legislação a nível europeu, mas fez algo que é importante. Acordou num código de boas práticas europeias. E não há razão nenhuma para que em Portugal nós não possamos ter um código de boas práticas português, baseado nos princípios acordados neste código de boas práticas. E, a meu ver, este é um trabalho fundamental que vai haver durante este ano. Se há uma recomendação, e deem-me algum crédito pelo facto de termos conseguido avançar com a legislação, se há uma recomendação que eu posso fazer, neste caso à Centromarca, mas também a todos os presentes e que diretamente ou indiretamente farão parte dessa discussão, é que o ótimo é verdadeiramente inimigo do bom. E o que nós temos que conseguir é algo que venha consolidar esta legislação e que venha ir até mais além em termos de um acordo voluntário. E há dois passos que vamos ter que ter. E podemos tê-lo de uma vez ou em duas fases separadas. Primeiro, acordar os princípios. E a União Europeia já o fez, não há razão nenhuma para nós não o fazermos. E o segundo é acordar a forma em que os princípios sejam aplicados no terreno. Mas podemos ir mais além naqueles vazios da legislação, naqueles sítios em que há diferenças de interpretação. Não há nada como um código para fechar tudo. E quando tivermos isto, penso que temos um trabalho bem feito, teremos um trabalho em que teremos uma transparência maior, e este ano vamos também discutir como é que devemos ter mais transparência. Será em discussão ter um observatório de preços, algo mais alicerçada. Teremos uma legislação que estará em vigor e que eu me assegurarei que estará bem aplicada. Eu sei que haverá muitos advogados que estão aqui que trabalharão na interpretação da legislação, mas os princípios estão lá, há união dentro do Governo sobre esses princípios e vamos avançar com eles de uma forma ou de outra. Portanto, o que está acordado é para avançar. E terceiro, um código de boas práticas que até irá mais além em alguns casos, reforçará noutros, tirar dúvidas noutros. Se me perguntassem se eu teria preferido um código de boas práticas comerciais a substituir a legislação, teria. Mas foi pedido pela PARCA que era importante avançar já na legislação para depois poder haver esse código de boas práticas. E penso que é tudo. Nunca vamos resolver tudo, mas demos um passo importante e eu agradeço a todos os que participaram nele. Foi um passo pragmático, é um passo para uma melhoria do país, um passo para mais organização, mais previsibilidade e temos uma cadeia alimentar que funcione melhor. Muito obrigado a todos e desejo a todos um bom seminário. Então,
O Sr. Engenheiro João Paulo Girbal, em nome da Centromarca, irá, por minhas palavras, a quem agradeço também o apoio à organização da conferência. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, ilustres participantes, eu gostava primeiro de agradecer a possibilidade de co-organizar este seminário com o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito, a quem muito agradecemos a disponibilidade e todo o esforço que foi colocado neste evento. A razão próxima de aqui estarmos, como já todos referirmos, foi a recente publicação do diploma que revê o regime jurídico das práticas individuais restritivas do comércio, mais conhecido por PIRC. Nós gostamos muito de siglas, PIRC, PARCA, etc. Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 370 de 93 e a publicação do Decreto-Lei 166 de 2013, que o revê, passaram-se 20 anos. De facto, é muito tempo. A sociedade evolui muito rapidamente, nomeadamente das relações entre produtores, distribuidores, enfim, transformadores, e havia uma necessidade urgente de rever, portanto, a regulação deste tema. Foi nisso que nós nos empenhámos e felizmente houve eco por parte quer do Governo, das entidades governamentais, quer dos outros parceiros que depois colaboraram na PARCA para que isso acontecesse. A discussão, aliás, não se limita a Portugal, acontece praticamente em todos os países da Europa. Uns avançaram de maneiras semelhantes, outras de maneiras diferentes, mas a discussão é uma tendência ampla europeia. O que eu gostava de reforçar aqui, e subscrevo totalmente as palavras que o Secretário de Estado, José Diogo Albuquerque, disse relativamente à bondade do processo da PARCA, é que este processo em Portugal, na minha perspectiva, teve aspectos muitíssimo positivos. E o primeiro aspecto foi a criação de um ambiente, a PARCA, que permitiu, entre produção primária, transformação, distribuição, entidades governamentais com responsabilidades do setor, de se sentarem à mesma mesa e dialogarem. Não foi fácil, de facto. Houve momentos de muita tensão, houve, enfim, muito bater de bola e algum perder de tempo também, mas conseguiu-se algo que é quase um tempo recorde para conseguir um documento estruturante que agora se vai aplicar. Eu só gostava de referir aqui, para aqueles que eventualmente não se recordem, que os membros da PARCA, para além do Ministério da Economia e da Agricultura, que foram os grandes daivas do processo, a DGAI teve um papel fundamental, o GPP teve um papel fundamental, a ADC, idem, a APED, a CAP, a CCP, a Centromarca, CIP, CNA, Confagri e FIPA foram os membros que fizeram isto. Não é fácil, e eu aqui dou os parabéns pessoalmente ao Secretário de Estado, José Diogo, que participou em todas as reuniões, pelo menos que eu me recordo, em todas as reuniões da PARCA, e que, de facto, foi possível ir movendo os trabalhos ao longo do tempo. Portanto, primeiro aspecto positivo, processo participativo e colaborativo, muito interessante. Segundo aspecto, também já aqui referido, é que não se esgota aqui o que há a fazer e o documento introduz ou induz a autorregulação. Para nós é absolutamente fundamental, achamos que a regulação era prioritário, obviamente, mas depois é preciso complementar e clarificar, e a autorregulação, o princípio da autorregulação está no documento como mecanismo complementar e essencial para que haja eficácia neste processo. E depois, o terceiro aspecto que eu acho muito importante e muito positivo neste documento que foi publicado é que, de facto, reforçou um aspecto fundamental que é o caráter dissuasor das infrações, com novas multas, e obviamente que nós sabemos que, desejavelmente, nenhuma multa é para ser aplicada, é para induzir comportamentos que se pretendem no mercado. E eu acho que isto aqui também foi conseguido com este diploma. Não foi isento de tensões este processo, houve necessidade de aproximar posições antagónicas, julgo que foi feito um trabalho fantástico, um trabalho muito meritório e que deve continuar. O diploma está publicado, entra em vigor no próximo mês e agora é preciso entrar numa nova fase de colaboração e é preciso conseguirmos, de facto, um código de boas práticas comerciais que se constitua num mecanismo eficiente para melhorar as relações na cadeia e a Centromarca, e penso que aqui falo em nome da Centromarca, estamos totalmente disponíveis para fazer esse trabalho, aliás, como já o demonstramos, mas daquilo que percebemos das nossas reuniões da PARCA e com os intervenientes da PARCA, penso que a vontade é geral.
Agora resta conseguirmos aproximar as posições. Eu diria que foi, com a publicação do diploma, foi retirada a ervilha debaixo do colchão, que dava tanto incómodo. E agora nós podemos tentar, com trabalho, obviamente, encontrar uma posição que nos permita construir esse código. Espero que assim seja, porque seria interessante para todas as partes envolvidas e seguramente interessante para os consumidores, que são o motivo último de todas estas razões. Este é o mote do seminário de hoje. Gostava de agradecer mais uma vez a presença de todos, e em especial do Secretário de Estado, neste evento, e desejo uma boa manhã de trabalho para todos. Nós vamos apenas proceder à alteração da mesa e eu queria apenas, em nome do IDEF, frisar dois aspectos. O primeiro é a ausência por impedimento por estar no estrangeiro do seu Presidente, o professor Eduardo Paz Ferreira, e é a razão pela qual eu estou aqui. A segunda é para agradecer ao Dr. Miguel Sousa Ferro todo o empenho na organização também, juntamente com a Centromarca, desta conferência. Sem o Dr. Miguel Sousa Ferro não teria sido possível organizarmos esta conferência. Vamos, portanto, só dar início aos novos trabalhos e alterar a composição da mesa. Muito obrigado.